Senhor, querida Igreja, livro de Josué, capítulo 2, verso 4. Josué, capítulo 2, verso 4. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, pois eu não sabia de onde eram. Esta é uma das passagens mais importantes dos livros históricos da Bíblia. Esta é uma passagem que nos mostra um exemplo de fé, de coragem, de confiança, de perseverança. E eu quero falar convosco sobre uma mulher, Raabe, a prostituta de Jericó. E para nós entendermos quem era esta mulher, o que aconteceu com esta mulher, qual é que é o facto histórico que envolve esta mulher, nós temos que nos lembrar que o livro de Josué começa com a morte de Moisés e Josué sucede a Moisés, tomando sobre si, pela indicação de Deus, a liderança do povo de Israel, que ainda estava peregrinando pelo deserto e ainda não tinha chegado à terra prometida. Josué estava de além de cá do Jordão e tinha o Jordão pela frente, uma dificuldade a ultrapassar, e Deus lhe dá instruções de como é que ele atravessaria o Jordão. E Deus diz: escolhe os sacerdotes e eles que carreguem a arca à frente do povo, e quando eles estiverem no meio do Jordão, eles pararão e o povo passará em seco. Lembrando que naquela época, naquela altura do ano, o Jordão estava transbordando. Além dele já ser difícil passar, era difícil naquela altura. Era uma dificuldade que Josué e todo o povo tinham pela frente. Mas diz a Bíblia que Deus parou a nascente do Jordão e Josué e todo o povo passaram a pé enxuto. E agora estão já do lado de lá do Jordão, a caminho da terra prometida, mas eis que uma nova dificuldade se apresenta à sua frente. A cidade de Jericó, uma das cidades mais fortificadas, uma das cidades mais impenetráveis de entrar naquela época. Diz a história que aquela cidade era composta de dois muros, o muro exterior e o muro interior, e que cada muro tinha cerca de 20 metros de largura, a pontos de se construírem casas em cima desses muros. Raabe, a prostituta, ela morava numa casa em cima desses muros. Lembrar também que Josué e Moisés, eles fizeram feitos através de Deus. À medida que saíram do Egito, eles foram conquistando pequenas batalhas. Batalhas que aos olhos humanos, na lógica humana, era impossível, porque aquele povo não era guerreiro. E eles foram vencendo reis, eles foram vencendo povos, os amorreus, os amonitas, por aí fora. E agora chegam às imediações da cidade de Jericó. E Jericó sabe, toda a cidade sabe, que vem aí um povo que é comandado, dirigido, escolhido, predileto de um Deus que já tinha vencido o faraó no Egito, enviando 10 pragas, já tinha vencido vários reis poderosos ao longo do caminho, e eles sabiam que algo ia acontecer. E Raabe também sabia. No verso 1 do capítulo 2 de Josué diz: e Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. E foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Nós estamos vendo que a Bíblia chama a esta mulher de prostituta. Ao passo de que aquele episódio de Jesus, em que lhe trouxeram uma mulher, muitos falam mulher prostituta. Essa mulher não era prostituta, essa mulher tinha adulterado. Esta não, esta era uma prostituta. A Bíblia fala, ela é uma prostituta. Ela não tinha a mesma educação, nem o mesmo conhecimento de Deus, por exemplo, como tinham Sara e Joquebed. Nós vamos falar nisso. Mas ela sabia que estava vindo um povo cujo Deus era poderoso.
E quando ela menos espera, bate-lhe à porta 2 homens que lhe pedem dormida ali. Ela podia dizer: não, vocês não pertencem ao povo de Jericó, vocês vão colocar a minha vida em perigo, vocês vão colocar a minha vida em xeque, alguém vai me procurar, alguém vai me prender, porque quem sabe alguém vai me matar por vossa causa. Não, por favor, saiam. Mas o que é que ela fez? Ela deu dormida. Ela guardou aqueles homens. Sabemos pela Bíblia, sabemos pela vida de uma prostituta, que ela fez escolhas que não agradaram a Deus, mas ela também fez algumas escolhas que agradaram a Deus. E Deus, quando olha para as escolhas que essa mulher fez, que lhe agradaram, Deus coloca no mesmo valor que Sara e Joquebeque. Sabemos que Sara foi mulher de Abraão, deu à luz seu filho Isaque aos 90 anos. Sabemos que Joquebeque foi a mãe de Moisés, que guarda Moisés durante 3 meses, não o deixa que ele morra, e depois coloca Moisés no rio Nilo, sinal de fé. O livro de Hebreus nos diz, no capítulo 11, verso 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela fez escolhas, ela tomou atitudes, ela fez opções que possivelmente você e eu, por medo, por receio, não tomávamos. Mas ela fez escolhas porque ela já sabia que Deus é que era esse. Ela já conhecia, embora nunca tivesse estado com Deus, embora nunca tivesse visto, apalpado os milagres, os prodígios de Deus, mas ela já conhecia no seu coração Deus. Aquele parecia que ela já tinha recolhido para ela aquele Deus. E foi isso que Deus viu. Ela ouviu falar no Deus que fazia milagres adiante de todo o povo de Israel. Milagres esses que favoreciam o povo de Israel. É curioso, meus amados irmãos, que eu, ao estudar esta mensagem, eu pude constatar uma coisa. Aquela mulher, numa cidade longínqua, aquela mulher que não tinha nada a ver com o povo de Israel, aquela mulher que não estava dentro da aliança, ela acreditava mais em Deus do que o próprio povo de Israel. Ela adorava mais a Deus do que o próprio povo de Israel. Porque o povo de Israel passava todos os dias, a todas as horas, murmurando. Era dificuldade atrás de dificuldade. O povo de Israel só louvava a Deus quando tudo estava bem. Quando tudo estava mal, eles murmuravam. Eles estavam inquietos. Mas ela não. Ela acreditava naquele Deus. Ela adorava aquele Deus. Ela jamais podia imaginar que um dia estaria diante de 2 israelitas que iriam precisar da sua ajuda. Olhe bem o desenrolar desta história. E quando aqueles 2 israelitas, pertencentes ao povo que era escolhido de Deus, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, chegam ao pé dela e lhe pedem ajuda, ela abre o seu coração e dá ajuda. Por que é que ela faz isso? Porque o Senhor, de antemão, já tinha preparado o seu coração. O Senhor, de antemão, já tinha preparado um projeto para aquela mulher. Aquela mulher era prostituta, era colocada à parte das grandes círculos sociais. Mas Deus já estava de olho nela. Deus já tinha um plano para ela. Possivelmente pode-me dizer assim: pastor, mas ela admirava Deus porque já tinha ouvido falar das maravilhas. Então deixa-me fazer outra pergunta. E você adora a Deus por quê? O que é que o faz adorar a Deus? É a atitude do seu coração para louvar ou é pelas maravilhas que Ele faz? É que se for pelas maravilhas que Ele faz, você poderá estar a cair no mesmo erro que Israel caiu. Agora, se é pelo seu coração, você não precisa de ver maravilhas. Você não precisa de ver grandes coisas. Você só precisa de olhar para a Bíblia e saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Ele é o Deus Criador. Ele é aquele que detém toda a autoridade. Leva-me a crer que esta mulher já amava este povo. Leva-me a crer que esta mulher já acreditava neste Deus. Ela já amava este Deus. Ela já no seu íntimo adorava este Deus. E ela decide ajudar aqueles dois homens. E ela decide ajudar aqueles dois homens colocando a sua própria vida em risco. Mas a sua fé era maior. Muitos de nós hoje colocamos a nossa fé em baixo e colocamos o nosso receio à frente. Muitos de nós hoje não tomamos certas atitudes, certas escolhas, porque temos receio da nossa própria vida. Temos receio de ficar a perder. Aquela mulher não tinha receio nenhum. Aquela mulher não colocou esse receio à sua frente. Aquela mulher colocou a fé naquele Deus daquele povo. O Deus Todo-Poderoso. Ela sabia, no seu coração, que o seu medo era infundado. Porque da mesma forma que aquele Deus tinha livrado aquele povo, aquele Deus também ia livrar a ela de qualquer situação. Apesar de ser prostituta, meus amados irmãos, esta mulher tinha grandes qualidades. E grandes qualidades que, pasmem-se, hoje em dia é difícil de encontrar. É difícil de encontrar uma mulher corajosa, um homem corajoso, audaz, sem medo, sem receio. É difícil encontrar uma mulher que tinha um bom coração. Hoje nós não temos bom coração. Hoje nós só temos bom coração quando vemos algo que vem a nosso favor. Você está a entender isto? Amor altruísta hoje é difícil de encontrar. Amor que ama, que dá sem esperar nada em troca, é difícil de encontrar. Ainda mais um amor fundado num Deus que ela não conhecia ainda. Em terceiro lugar, ela era uma mulher de muita fé. Pastora, tenho muita fé. Sério? Então mostre-me as suas obras pela sua fé. Mostre-me qual é a sua atitude. Mostre-me qual é a sua coragem pela sua fé. Mostre-me o que é que você faz em favor de Deus, em favor dos seus irmãos, por causa da sua fé. Mostre. Dizer que tem fé é fácil. O pior é provar a nossa fé. O pior é mostrar a nossa fé. E nós caímos num grave erro, porque o Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Você pode estar a agradar aos homens e não estar a agradar a Deus, porque o seu coração não tem fé. A sua boca tem, o coração não. Você está a entender isto? Aquela mulher era uma mulher de fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aquela mulher cria. Ela acreditava que aquele Deus existia. Ela acreditava que aquele Deus era todo poderoso. Ela acreditava que aquele Deus ia livrá-la de qualquer circunstância. Então, meus amados irmãos, o propósito deste meu sermão hoje é para que nós venhamos a ser como Sara, que creu que, embora tivesse com 90 anos, ela iria dar à luz um filho, e desse filho iria nascer uma descendência para Deus. Que nós venhamos a ser também como Joquebeque, mulher de Moisés, que apesar de ter lançado o filho no Nilo, ela creu que Deus estava no controle de todas as coisas. Que nós venhamos a ser como Raabe, que mesmo não sendo judia, mesmo não estando debaixo da aliança, mesmo não pertencendo à descendência do povo de Israel, à descendência de Abraão, à descendência de Jacó, ela creu. Ela creu no Deus de Josué. Ela creu no Deus daqueles dois espias. Que nós venhamos a entender hoje, meus amados irmãos, que é por causa da nossa fidelidade é que nós podemos ser vencedores. Não é por causa de campanhas, não é por causa de mensagens de autoajuda, mensagens que massagem o seu ego, massagem o seu entendimento, porque você é poderoso, porque você
é um surfista na fé, e você corre sobre as águas, nada lhe chega. Não é nada disso, meus amados irmãos. É por causa da fidelidade, é que Deus é galardoador. Deus só dá, Deus só abençoa a quem é fiel a Ele. Ela sabia que por causa de ser fiel àquele povo, o Deus daquele povo iria poupá-la. Assim como também toda a sua família. Embora a destruição de Jericó fosse uma coisa que viesse a ser real, e nós sabemos. Por causa da sua fidelidade, Deus poupou a ela e a sua família. E ela foi aceita no arraial israelita. Quando a Bíblia condena as prostitutas, ela foi aceita pelas mulheres honradas no seio do arraial israelita. A tal ponto que ela casou com um homem chamado Salmão e viveu em Israel e foi respeitada em Israel. E nasce um filho chamado Boaz, e nós sabemos que Ruth casou com Boaz e foi a bisavó do rei Davi, através de uma prostituta. Isto me leva a crer, meus amados irmãos, que os projetos de Deus não são iguais aos nossos. As escolhas de Deus não são iguais às nossas. Eu, infelizmente, ao longo destes 30 anos, eu já vi muita coisa. E coisa que, como diz lá Jesus no Apocalipse, deu-me vontade de vomitar. Porque enquanto os homens e os líderes religiosos fazem escolhas de pessoas, Deus foi escolher uma prostituta para dar descendência à descendência de Jesus. Foi através da descendência de Raabe e Salmão que Jesus nasceu. Coisa curiosa. E os homens começam escolhendo, fazendo escolhas. Quando estamos andando com Deus, quando é pela fé que queremos que Ele está no controle, e não pela conversa de homens, mas por causa daquilo em que o nosso coração acredita, as bênçãos são derramadas na nossa vida. É, pastor? É. Comprovadamente pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, comprovadamente na Bíblia. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus e crendo que Ele existe e quer galardoador dos que o buscam, é só pela fé. Não é nada daquilo que você possa fazer, não é nada daquilo que o homem possa dizer, é aquilo que o seu coração dita, porque fé é acreditar, fé não é falar, fé é acreditar. O meu objetivo neste sermão, meus amados irmãos, é para que você nunca duvide de Deus. Para que você creia que Ele é não apenas o seu Deus, o Deus que você louva, o Deus que você adora, mas Ele também é o Deus que é teu Salvador, o Deus que é teu remidor. Confie, acredite, independentemente de qualquer situação, de qualquer circunstância. Eu coloquei aqui 4 pontos de um lado e 4 pontos do outro, para que você entenda o que é fé. E para que você entenda porque é que esta mulher fez este serviço ao povo de Deus. A dúvida, que é o contrário da fé, ela vê os obstáculos, ela vê as circunstâncias, ela vê as dificuldades, mas a fé vê o caminho, a fé vê a saída, a fé vê a luz ao fundo do túnel. A dúvida vê a escuridão da noite, é cerrado, não se vê caminho, não se vislumbra uma saída, mas a fé vê o dia, a fé vê a luz. A dúvida tem medo de dar um passo, tem medo de formar uma escolha, de tomar uma atitude, mas a fé eleva-se nas alturas. Com a fé, meus amados irmãos, é como diz lá em Isaías, nós voamos como as águias. A dúvida pergunta, quem é que acredita nisto? Quem é que pode ter uma certeza disto? A fé responde, eu. Amém, igreja? Fé não é dessas coisas que se vendem aí ao desbarato.
O negócio da fé, a indústria da fé é grande, é enorme. Toda a gente lucra com o negócio da fé. Toda a gente menos você. Toda a gente menos os verdadeiros cristãos. Toda a gente menos aqueles que querem ser fiéis a Deus. Porque a indústria da fé diz-lhe totalmente tudo ao contrário daquilo que é a fé. A fé é acreditar em Deus. A fé é confiar em Deus. A fé é colocar esperança em Deus. A fé é confiar em Deus. E nada mais. A fé é o seu coração a trabalhar para com Deus e não a sua atitude, o seu estar dentro da igreja. Não tem nada a ver. Raabe recebeu bênçãos de Deus porque ela decidiu dar passos de fé. O primeiro passo, ela, apesar de não fazer parte do povo de Deus, ela ajudou os espias enviados por Josué. O segundo passo, ela, apesar de não fazer parte do povo de Deus, ela acreditou na palavra daqueles dois homens. Porque os dois homens disseram: se tu nos guardares, Deus te honrará. E ela acreditou, ela colocou fé, ela acreditou confiança naquela palavra. O terceiro passo que ela decidiu dar é que, apesar de não fazer parte do povo de Deus, ela creu na promessa que Deus pouparia a sua vida, a vida da sua família, quando Jericó fosse destruída. E nós sabemos a história, como é que foi. Nós vemos na Bíblia, meus amados irmãos, só não vê quem não quer ver. Nós vemos na Bíblia que Deus oferece promessas. Deus oferece inúmeras promessas. Algumas que eu escrevi aqui, 2 ou 3, que é a sua promessa não nos abandonar. Deus não nos abandona. Onde é que eu vejo isso? É Hebreus 13:5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te desampararei, não te deixarei, nem te desampararei. É uma promessa de Deus, Ele nunca nos desampara. Outra promessa que Ele dá, que supre as nossas necessidades. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus não é o Deus da igreja, não é o Deus que o pastor prega, é o meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que livrou o povo do Egito, é o Deus que conduziu o povo pelo deserto, é o Deus que conquistou a terra prometida, e é o Deus que enviou o seu Filho para que tu e eu tivéssemos salvação e um lugar na vida eterna. É esse Deus que nos supre todas as nossas necessidades. É Ele que nos dá a salvação. Romanos 10:9 diz, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Existem mais promessas, ou existem promessas mais preciosas do que estas? Um Deus que nunca nos deixa nem nunca nos desampara. Um Deus que nos supra as nossas necessidades. Um Deus que nos concede salvação e vida eterna. Existem promessas melhores do que estas? Todas estas promessas, elas nos deviam fazer exultar de júbilo, de alegria, de agradecimento. Estas promessas deviam nos trazer vontade de agradecer a este Deus tão amoroso que cuida de nós, que supra as nossas necessidades e que, além de tudo isto, ainda nos dá a salvação eterna junto a Ele, pelo seu Filho, Jesus Cristo. Que esta manhã, meus amados irmãos, nós venhamos a confiar em Deus. Pastor, eu confio mais em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a ouvir a sua voz, a voz que fala no seu coração. Porque muitas vezes você está ouvindo uma voz no coração e outra da mente. E você segue a voz da mente e deixa a voz do coração calada. Você emudece o seu coração. E aí você toma escolhas que um dia mais tarde vão prejudicar. Que nós venhamos a confiar no Senhor como cristãos verdadeiros, puros, genuínos, que mostram ao mundo perdido, ao mundo miserável, ao mundo hostil, uma fé inabalável. Uma fé que nos deixa confiantes que Deus nunca falha,
que Deus cumpre tudo aquilo que promete e que Deus, acima de tudo, detém o controle de todas as coisas. Posso ouvir dizer um amém? Que nós tenhamos a fé de Raabe, uma fé corajosa, confiante, sem medo, sem receio, que enfrentou o rei, não entregando espias e arriscando perder a sua própria vida e a vida da sua própria família. Se você for ler a história, ela foi confrontada. Onde estão os homens que entraram aí? Ela diz, entram aqui tantos. Entraram 2, mas já foram embora. Se vocês correrem, ainda os vão apanhar. Mas ela já os tinha escondido lá em cima do telhado, por baixo da palha. Ela não conhecia as palavras que no futuro o apóstolo Pedro iria dizer ao sumo sacerdote. E respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ela não conhecia estas palavras de Pedro, porque Pedro viria muitos anos depois. Mas o seu coração já falava assim, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Isto é um coração que fala de fé. Porque se você obedecer somente a homens, você não está colocando fé em Deus. Você está colocando fé na sua lógica, na sua mente e no homem. Ela queria a salvação física, sim. Ela queria a salvação física dela e da sua família. Ela queria que Deus a isentasse da destruição de Jericó. Ela queria. Mas, acima de tudo, ela queria a salvação espiritual. Porque ela confiava no Deus espiritual. Raabe fez um bem a estes 2 homens. Não só porque conhecia os feitos maravilhosos do Deus deles, mas também porque ela tinha uma natureza amorosa. Ela era prostituta, mas o seu coração destilava amor. Nem você nem eu sabemos porque é que Raabe escolheu o caminho da prostituição. E isso leva-nos a uma lição, que nós não temos direito nenhum de excluir, seja quem for, pelo aquilo que ele é. Porque se alguém cai, se alguém toma uma atitude defeituosa na sua vida, existe sempre algo que o leva a fazer isso. Você está a entender? Quem é você? Quem sou eu para julgar essa pessoa? Raabe era prostituta, mas o seu coração, ela destilava amor. Você pode não ser prostituto, mas também poderá não ter um coração de amor. E o coração de amor são virtudes que Deus se agrada, que Deus dá valor. É essas pessoas que têm esse tipo de coração que Deus chama a si, que Deus se utiliza. Esta característica que Raabe tinha, ela deve ser seguida por nós. Sim. A própria Bíblia, lá, através do apóstolo Paulo, em Gálatas 6,10, diz: então, enquanto temos tempo, ou seja, enquanto andas aqui, enquanto não morreste ainda, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Curioso é que Paulo está aqui falando para uma igreja que escorraçava os próprios irmãos. Amém? Escorraçava os próprios irmãos. Raabe não escorraçou aqueles que eram um outro povo que não o dela. Certamente Raabe sofreu com a destruição de Jericó. Lógico, era a terra dela, era o povo dela, era a nação dela. Mas por outro lado ela se alegrou. Ela se alegrou porque Deus lhe deu uma oportunidade. Deus lhe deu uma nova vida. Deus lhe deu um novo estatuto. Deus lhe deu uma oportunidade de poder servi-lo, de poder amá-lo, de poder fazer parte do seu povo. Você hoje tem essa oportunidade na sua mão e muitas vezes anda desprezando-a. Você hoje faz parte do povo de Deus. Você hoje faz parte da geração eleita, nação santa. Mas muitas vezes você está desprezando essa oportunidade.
essa bênção grande, essa bênção maior que Deus lhe deu. Podemos ver, por exemplo, que Deus escolhe pessoas e coisas imperfeitas para pôr em prática o seu plano perfeito. É, pastor? É. A Bíblia está recheada de pessoas imperfeitas que Deus foi chamar. Olha, começa logo por Jesus, aqueles 12. Qual deles o melhor? Mas se você for mais atrás, Deus utilizou uma prostituta, Raabe, para dar descendência àquele que é hoje o nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Deus utilizou uma mulher estéril, Sara, que só após 90 anos é que deu à luz Isaque, o originário da descendência do povo de Deus, do povo de Abraão. Deus utilizou um homem gago, Moisés, duvidoso, um homem que discute com Deus. Eu não vou lá porque eu não sei falar, eu não sei dizer nada, isso não é para mim. Mas ele utilizou Moisés para livrar um povo da escravidão do Egito. Deus utilizou um jovenzinho, franzininho, cuidava de ovelhas, Davi, e se tornou o maior rei da história de Israel. O homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Havia mais perfeitos do que Davi, mas Deus foi escolher aquele que era franzininho, aquele que até tinha uma maldição sobre ele porque era ruivo. E o pai, Jessé, o colocou fora de casa, muitas vezes nem comia à mesa, mas foi esse que Deus foi escolher. E foi através desse que Deus fez dos maiores feitos que há memória na história bíblica. Paulo utiliza um homem que era perseguidor de judeus, era matador de judeus, assassino de judeus, de cristãos. E Deus vai se utilizar desse mesmo homem, Paulo, para ser o maior pastor, o maior pregador, aquele que mais igrejas abriu, aquele que mais cartas na Bíblia escreveu, aquele que mais ensinou. Foi esse que Deus foi escolher. Deus até escolheu uma jumenta para falar, para ser utilizada, para impedir que Balaão amaldiçoasse o povo judeu. Às vezes é as pessoas imperfeitas. Às vezes é as pessoas que estão mais fora da lógica humana que Deus vai utilizar. Pense nisso. Quando você tiver vontade de fazer escolhas, quando você tiver vontade de escolher pessoas para o seu grupo, pense nisto. Será que você não está a ir contra a vontade de Deus? Será que você não está fazendo aquilo que não é correto aos olhos de Deus? Será que a sua lógica não está falando mais alto? Pense nisto e deixe o seu coração amolecer em amor. Deus transforma vidas, Deus muda corações, Deus fortalece os fracos. Ele pode mudar a mim, pode mudar a você. Caminhando para o final desta mensagem, eu queria chamar a sua atenção para que você fique atento ao chamado de Deus, para que você fique atento àquilo que Deus tem falado e fala ao seu coração, para que você cale mais vezes a sua mente, a sua lógica, o seu raciocínio, porque eu já lhe disse que Deus não pensa como o homem pensa. Muitas vezes aquilo que Deus pensa é loucura para nós. Mas é o projeto de Deus. É pela loucura dos homens que Deus faz as coisas. É para confundir os fortes, para confundir os sábios. E quando Deus falar ao seu coração e quando você ouvir o seu chamado, que você hoje venha a aprender a abrir o seu coração, a servi-lo, a estar pronto a dizer como Samuel disse: Senhor, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo escuta. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, fala que o teu servo te obedece. Que nós estejamos sempre prontos a servir a Deus, a qualquer hora, a qualquer momento.
a qualquer circunstância. Amém? Que esta mensagem de hoje, neste dia de manhã, ela venha trazer fé, confiança e esperança ao seu coração. Que esta mensagem de hoje, ela venha revigorá-lo nesta semana que possivelmente foi difícil, em que você teve que tomar escolhas, decisões, possivelmente não foram as melhores. Possivelmente você fez muitas equações na sua mente, mas que este sermão hoje sirva para lhe abrir o seu coração e saber que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que controla tudo e todos, que detém todo o poder e toda a autoridade. E Ele é que domina, que controla e que abençoa aqueles que lhe são próximos e aqueles que confiam nele. Amém? Fica de pé. Querido Pai, graças te dou, Senhor, por esta curta e pequena palavra, mas tão grande, Senhor, em extensão do nosso coração. Ó Pai, faz-nos, Senhor, com o coração desta maneira, igual a Sara, igual a Raabe, igual a Moisés, igual a Davi. Senhor, utiliza o nosso coração, Senhor, muda, transforma o nosso coração, para que nós venhamos a fazer parte deste grupo de homens e mulheres que não pensaram por seu intelecto, mas eles pensaram por causa da sua fé. Senhor, que Tu venhas a ser honrado através da nossa vida, ser glorificado através das nossas atitudes, das nossas escolhas, conforme Tu foste, Senhor, através destes homens e destas mulheres. E que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo diz comigo amém e glória a Deus.